Estamos no ar! Boa noite, bem-vindos ao Plantão Sou Mais Bem-Estar, que é informação sobre saúde de qualidade para você. Eu sou o Dr. Bruno Li e estou aqui com meu grande amigo Dr. Pedro Baches. Hoje a nossa convidada, ela faz uma coisa muito diferente. Que o histórico dela é que ela foi paciente minha, eu operei o joanete dela, e aí você vai conversando com ela e você pergunta, o que você faz? Doutor Bruno cuidou bem de você, Débora? Meu pé ficou ótimo, ótimo. Agora eu pergunto de novo. Débora, fala pra gente um pouquinho sobre o que você faz e qual a sua formação e etc. Eu sou fisioterapeuta pélvica, né? E eu tenho uma clínica para mulheres que têm dor na relação sexual. Então, é uma clínica de vaginismo, que é uma disfunção sexual feminina, onde as mulheres provocam uma contração de toda a musculatura que fica em volta do canal vaginal e dificulta a penetração. Então, essas mulheres, elas não conseguem ter uma relação sexual. Muitas delas não conseguem fazer exame ginecológico, não conseguem colocar um absorvente interno, por exemplo. Então, elas têm dificuldade com qualquer tipo de penetração. Então, o trabalho da fisioterapia é mudar isso e fazer com que o canal dela fique funcional, que ela consiga realmente ter uma relação sexual e sem dor. Entendi. Tem uma pergunta que eu tinha um tempo que eu queria fazer já, que era assim... Ele sempre começa já... Pode perguntar. Mas, assim, tem criança que você pergunta, o que você quer fazer quando você crescer? Fala, eu quero ser bombeiro. O que você quer ser? Eu quero ser astronauta. Como é que você pode parar trabalhando com vaginismo? Como foi essa história? Olha, essa história, ela é longa. E o pior é que não tem nada a ver com sexualidade. Mas, enfim... quando eu tinha por volta de uns 13 anos, eu namorava meu primeiro namoradinho. Ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico. Então, o que aconteceu? Eu conheci a fisioterapia. Porque eu ia junto com ele tinha 16, então era um adolescente, e eu ia com ele na fisioterapia. E aí eu conheci a fisioterapia e adorei. Adorei, só que eu era muito nova, né? Sim. Enfim, o meu namoro não durou aí mais 1 ano e meio, quase 2 anos, né, no total. E depois eu fui ser secretária de uma fisioterapeuta e de um ginecologista. Entendi. E aí eu ajudava ele na parte de exames ginecológicos, mas eu já sabia que eu queria fazer fisioterapia. Mas eu achava que eu ia para neurologia. Né? Até porque não existia na época esse tipo de fisioterapia. Beleza, fui pra faculdade, né? Saí da minha cidade, porque lá em Minas, na minha cidade, de onde não tem. Você é? Eu sou de São Sebastião do Paraíso. E aí, eu fui estudar em Franca, que é numa cidade próxima de lá. E no 3º ano de faculdade, uma professora minha, Lisley, falou pra mim, né, pra sala toda, que começava uma nova área no Brasil que era de uroginecologia. Tá. Quando ela falou isso, eu me lembro perfeitamente. Eu falei, é isso que eu quero. Eu já conhecia um pouco mais de neuro, já sabia que eu não ia parar em neuro mesmo. Eu falei, então é isso. E aí eu fui pro 4º ano, era integral, né, então eu só estudava. Aí eu fui pro 4º ano, e fiz uma única avaliação em uma paciente que me permitiu, porque não tinha muitos pacientes, porque era uma coisa nova. Sim, sim. E mesmo assim, eu falei, é isso que eu quero. E aí eu saí daquele ano, terminei, né, me formei, tendo só feito uma avaliação. Nossa, e aonde que você foi achar uma especialização nisso? E aí, essa mesma professora montou um curso de aprimoramento no ano seguinte, e eu fiz. Entendi. E eu fui trabalhar, e aí o primeiro emprego que eu consegui foi com urologistas. Era uma clínica em Ribeirão Preto de 12 urologistas, e lá eu fiquei 5 anos. Então eu comecei a trabalhar. Só que muito mais com incontinência urinária, prostatectomia. Exatamente, atendia homens e mulheres. Só que as mulheres começaram a me perguntar sobre sexo. Sim. Por quê? Eu tava mexendo na vagina delas, eu tava fazendo fortalecimento na maioria das vezes, então elas queriam saber de algumas coisas que ninguém me contou que eu podia explicar. Que legal.
E aí eu comecei a estudar sozinha. Você tinha quantos anos nessa época, mais ou menos? Então, eu me formei com 22 para 23 anos. Então, ali eu tinha entre 23 e 24. Nossa, menina. Menina! E aí, o que acontece? E todos os pacientes homens que eu tinha, era todo tratamento anal. Todas as mulheres, era todo tratamento vaginal. Ou seja, eles tinham dúvidas. Só que nenhum Tratamento professor, anal? para a parte de prostatectomia, sim. Entendi. Então, o que entendi. acontece? Eu fui tendo que estudar sozinha, porque ninguém tinha me explicado sobre sexo. Tá. E mesmo hoje, dependendo do curso que você faz, ninguém te explica nada sobre sexo. Sim, Aliás, sim. as pessoas não falam sobre Eu, sexo. não, acho que eu imagino que durante numa faculdade de fisioterapia deve ser abordado zero, né? Zero. Zero, total. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui, comecei a trabalhar com esses médicos, comecei a estudar sozinha, fui fazer pós-graduação, aí vim fazer aqui em São Paulo, né, no CBS. Aí eu tive, durante 2 anos, uma aula de sexualidade. Ou seja, eu meio que tive que aprender Perto sozinha. do que eu tive já foi demais. Então. E quando a gente escuta isso de médicos, é engraçado, né? Porque quando a gente recebe pacientes, e eu tenho bastante pacientes médicas, elas muitas vezes não sabem nada do próprio corpo. Aí você fala, tá, mas ela é médica. Então, mas ela não sabe. Ela não sabe, ela não se olha, ela não se toca. Então, é um negócio muito bizarro as pessoas não falarem, né? Algo que deveria ser falado, principalmente na área da saúde, Nós né? estamos aqui para falar, Débora. O microfone é seu. E assim foi. E aí eu comecei a estudar sozinha, até que eu decidi um dia fazer um curso de pompoarismo aqui em São Paulo. O que é isso? O pompoarismo é quando você Pompoarismo. faz... Ping-pong show. É ping-pong show, não é? Todo Não mundo é isso? pensa exatamente. Todo mundo é a primeira coisa que a gente pensa, né? Ping-pong show é um show que tem em Bangkok, que são arremessadas bolas de ping-pong É, isso mesmo. pra plateia. E hoje já evoluíram isso, viu, Bruno? Hoje virou eles snooker show. soltam morango. Morango? Mas como que não esmaga o morango? Então, é bizarro o Meu negócio. Deus. Então, as pessoas conhecem o pompoarismo muito mais por essa técnica de shows mesmo, Né, Gringo? que acaba... bem isso. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer um curso desse e eu falei na minha pós-graduação que eu ia fazer. E a professora ficou horrorizada. Só que eu sou justa aquela pessoa que você fala assim, não faz. Sim, você vai, né? Aí eu falo, claro que eu vou saber. Como que eu não vou? Alguém tá dizendo que não é pra eu ir. Por que não é pra ir? Mas não me respondem por que não é pra ir. Eu fui, né? Óbvio. Sim. E chegou lá, eu vi que tinha um monte de mulheres que não tinham informação alguma. E uma delas estava sentada do meu lado e era uma cardiologista. Tá. E ela foi perguntar sobre dor, que ela sentia dor, e a professora não era fisioterapeuta nem nada, e falou, não, faça exercícios que você vai melhorar. Eu olhei pra cara dela e falei, não faz não. Não faz não, que você vai piorar. Mas, assim, a Mas esse curso professora era do quê? de pompoarismo, a Explica professora, o que é isso. ela é professora do quê, assim? Como que é Então, uma... na verdade, eles dão algumas explicações sobre musculatura e Tá. como fortalecer essa musculatura. Sim. E aí depende da professora, né? Então, pode ter aquela que vai te ensinar a jogar bolinha de ping-pong. Sim. Pode ter aquela que vai te ensinar a melhorar a tua vida sexual só com algumas contrações, que melhora a percepção. Tipo, eu sou super a favor desse tipo de técnica. Tá. Porque eu acho que é muito legal, eu acho que melhora a circulação local, melhora a percepção durante a Sim. relação, melhora a percepção do pênis dentro do canal vaginal, que assim as mulheres conseguem ter uma melhora de prazer durante a penetração Pros dois. para os dois, né? Entendi. Então, o que acontece? A hora que eu vi que as pessoas que estavam ali não sabiam muito, e eu como fisioterapeuta pélvica, que na época se chamava de uroginecologia, sabia um pouco mais, eu falei, gente, eu preciso montar um curso. E na época eu morava em Ribeirão Preto. Sim. Então eu voltei para Ribeirão e montei um curso meu que depois virou o livro Prazer em Conhecer. Né? Então é um livro... Inclusive, eu vou fazer a primeira pergunta. Ah, Não, ela Faz. tem um assunto. Posso? Claro. Eu acho que não é nem pergunta. É só um Chama elogio. Prazer em Conhecer o livro. Prazer em Conhecer. Você acha que sabe tudo sobre sexo? Ah, com certeza não. O Pedro menos ainda. Ah, Coitado. coitado de mim. Helena, professora de Manaus. Adorei seu livro.
Ajudou demais minha vida pessoal e amorosa. Acho que foi só um relato que chegou durante a semana. Ei, que bom! E ó, de longe, hein? Manaus sempre participa, sabia? Manaus sempre participa aqui. O pessoal bom. sempre Ela manda. é professora lá em Manaus. Acho que é só um agradecimento aí. E assim, chegou uma paciente pra você com... Como é a paciente média, assim? O que ela fala? Qual a queixa dela? Chega já falando, tenho dor na relação? A maioria que chega pra mim, Bruno, elas já procuraram um monte de coisas, principalmente na internet. Tá. Muitas já foram em médicos e outras nunca foram, né? E elas simplesmente elas falam assim, eu tenho dificuldade em ter relação. Tá. Aí, quando eu escuto essa frase, como eu já tô acostumada, Sim. eu falo, mas você consegue ter penetração? Não. Tá. Você consegue pelo menos a pontinha do pênis? Não. Então, assim, eu vou tirando dessa paciente com essa dificuldade. E eu acho que essa é uma dificuldade dos médicos que, quando elas chegam, elas não explicam para os médicos o que elas têm. Sim. Então, eu tenho dificuldade. Quem tem dificuldade pode conseguir penetração, mas tem um pouco de dor, Sim. pode ter um pouco de desconforto, pode não ter lubrificação, pode não estar excitado. Então, tem várias coisas. Então, acho que os médicos têm essa dificuldade de entender qual é a dificuldade delas, Sim, né? sim, sim. Então, a gente está acostumado, então elas chegam e falam isso. E aí, a gente começa a avaliação. Ah, mas me conta a tua história inteira. Ah, eu casei virgem, olha, não, mesmo antes do casamento eu tento ter penetração e eu não consigo. E a maioria do que eu recebo na minha clínica hoje não consegue ter uma penetração ou tem penetração com grande dificuldade, com dor. Uma coisa que você... A gente tava conversando um pouquinho antes de começar aqui, uma coisa que me surpreendeu foi que você falou que a maioria, uma grande parte são virgens, né? Pacientes adultas, 20 e tantos anos virgens. 20 e tantos anos? Não. Muito mais que isso, né? Muito mais do que isso. Eu já tive paciente de 60 anos virgem, com Meu ímen Deus. ainda. Então, assim, tem Beata, muitas... muito beata. Não! E o pior é que não. Então, assim, às vezes a gente imagina que são mulheres, um estereótipo, Isso. aquela coisa muito religiosa, Sim. muito... Ai, não é bem assim. Então, eu tenho mulheres de todos os jeitos, de todas as cores, de todas as idades. A idade que eu mais atendo, 30 e poucos anos. Por quê? Porque muitas delas já têm vaginismo há muito tempo, não conseguem ter uma boa relação sexual, mas chegou o momento de engravidar. Então, bateu 30, aí elas começam a ficar desesperadas que elas precisam de tratamento. E às vezes ela é casada virgem, é? E fica casada virgem e vai te procurar porque não consegue engravidar. Por muitos anos. Meu Deus do céu. Então, assim, a gente já tratou pacientes que estavam casadas 30 anos, 33 anos. 30 anos, 33 anos? Então, muitas... O que Pro me Bruno deixa... ver que não é só isso. Não, ela é casada com um monge tibetano. Não, Bruno. aquela Porque a coisa. morte nos separa. Mas o que Na que saúde ou na acontece? doença. Né? Mas é que muitas delas, elas têm uma vida sexual, às vezes até mais ativa do que quem tem penetração. Porque elas querem agradar o parceiro, Tá. né? Então, a parte de sexo oral, de masturbação, de namorarem, tudo, Entendi. elas super têm. Então, essas mulheres, não necessariamente elas têm alteração de desejo, muito menos de excitação. Então, elas conseguem ter orgasmo com estímulo clitoriano. Algumas mulheres conseguem fazer sexo anal, mas não conseguem vaginal. É a mesma musculatura? É a mesma musculatura. Mas ela acaba não conseguindo relaxar a musculatura em volta do canal enquanto ela percebe que vai entrar no canal vaginal. Chegaram bastantes perguntas, Débora, mas assim, basicamente, é um problema muscular? É um problema de tensão muscular? Existe uma contração. Como que a gente fala do vaginismo? É uma contração involuntária da musculatura de assoalho pélvico, que são 13 músculos que ficam em volta do canal vaginal, ao redor do canal vaginal, que Certo. se contraem quando a mulher percebe que vai existir uma penetração ou quando ela recebe algum estímulo de dor. Só que algumas dessas mulheres já têm medo da dor. Então, não Sim, necessariamente sim. chega a dor. A hora que ela percebe, muitas vezes elas curtem tudo da relação, elas curtem toda a relação que tem ali externa, todas as preliminares,
Momento que vai tentar a penetração, pronto, já é. Por uma memória de dor, como uma dor crônica que a gente trata na ortopedia. Exatamente, como uma dor crônica que se trata em qualquer outra parte do corpo. Que coisa. E aí, o que é o grande problema? Depois, esse casal começa a entrar em crise. Porque Sim. cada vez que o homem chega perto, encostou, abraçou, pronto, a mulher já tá saindo correndo. Porque aí ela já imagina que ela vai chegar no momento da dor. Então, qualquer tipo de estímulo, essa mulher já acredita que no final ela vai ter uma dor na relação. Aí não tem relação que segure, né? Não Não. tem relacionamento que aguente. Nossa. Os casais que param de tentar penetração, muitas vezes sobrevivem melhor. Porque aí não fica com essa memória tão grande. Mas, se eles continuarem tendo essa memória de dor aí, vai ficando cada vez pior. Então, eu sempre falo, vai procurar tratamento e para com as tentativas de penetração. Porque já está tentando um tempão, não vai mudar uma coisa de uma hora para outra, a não ser que você passe por um tratamento. Sim, sim. E como é o tratamento médio, assim? Quanto tempo demora? Quantas vezes a pessoa precisa ir? Como é, né? Então, o tratamento ele é realizado por volta de uma vez por semana, tá? Então, a paciente ele gira em torno de 50 minutos, a paciente fica deitada na maca, a gente faz toda a estimulação dos músculos que existe ali. Aí tem muita gente que pensa, Débora, mas a paciente sente prazer? Não. Ao contrário, ela tá com medo, ela Não, sente deve ser um dor. terror, né? Então, a gente tem que ir com muita calma para sensibilizar a região e ensinar essa paciente a provocar relaxamento da musculatura, diferente do que se fazia no pompoarismo, que você fortalece provocando contrações. Sim. Na fisioterapia pélvica para o vaginismo, você provoca o relaxamento, entendeu? Entendi. Então, eu posso me dar uma pergunta aqui? Pode. Então, eu vou fazendo só para não perder as Pode perguntas. Débora. A Giovana Kim, de Uberaba. Tenho muito medo de sofrer no tratamento, o que você está falando. É doloroso demais? Não, a gente faz... Fala do tratamento. A gente faz conforme a paciente tolera. Então, a ideia do tratamento é que a paciente ela não vai piorar, ela tem que melhorar. Sim. Então, ela não vai lá para passar a maior dor da vida dela, porque ela já está passando na relação sexual. Tá. Então, a gente vai fazendo tudo. Então, existe a massagem perineal, a massagem dentro do canal vaginal, conforme a paciente tolera. Tem paciente que chega pra gente que não dá pra fazer toque, não dá para o nosso dedo introduzir dentro do canal, igual o ginecologista faz. De tão contraído que De tá a tão musculatura. contraído que tá a musculatura. Então, a gente precisa relaxar primeiro essa musculatura, de sensibilizar a região, e aí é ensinado exercícios também para melhorar a percepção pélvica, para que ela relaxe essa musculatura. Tá. Porque muitas vezes elas contraem várias vezes no dia, mas elas não percebem que produzem essa contração. Ah, é? Então, ela tem que ganhar uma percepção pélvica melhor para parar com essas contrações involuntárias. E aí, consequentemente, a gente faz uso de dilatadores vaginais, que a gente estava comentando antes. Sim. Então, são peças como se fossem próteses penianas de vários tamanhos. Então, ela vai desde um dedinho até tamanhos de pênis mesmo. Então, a gente vai ensinando essa paciente como introduzir devagar, como ela vai produzir relaxamento, justamente porque não é para ser tortura. Então, a ideia não é torturar a paciente. Por isso que muita gente tenta usar dilatador sozinha e às vezes vira tortura. E não é para ser assim. Tem paciente que chega no consultório e fala, eu coloco o dilatador. Fala, coloca. E quanto tempo você demora? Umas 2 horas. Não, 2 horas sentindo dor para ir para um dilatador desse tamanho, só vai piorar, é tortura, né? Só vai piorar. Exatamente. E aí a pessoa vai relaxando. Você estava comentando que às vezes ela fica nua, de pé. Sim. Como é? Pra quê? É porque um dos objetivos da paciente é que ela consiga ter uma relação sexual normal. O que é normal?
ter uma penetração completa, conseguir mudar de posição na hora do sexo. Então, ela treina isso também com o dilatador. Então, no consultório, a gente faz essas mudanças, mas algumas mudanças básicas, para que essa mulher também não fique tão exposta assim. Sim. Mas a gente ensina algumas coisas para que ela possa fazer em casa também. Então, ela treina também junto com o marido, né? Por quê? Ela tem memória de dor relacionada ao parceiro. Então, se eu também não treino com ele, não muda essa memória. Então, isso é extremamente importante. Só que no começo ela não deixa. Então, cabe à fisioterapeuta que está tratando conduzir isso da melhor forma possível. Hoje, a gente também tem um tratamento online. E que no começo eu duvidava muito que ia dar certo. Online. E aí... né? Vaginismo e pandemia. Exatamente, é vaginismo e pandemia e desespero, né? E aí, porque você tá dentro de casa, você não pode transar. Então você vai fugir pra onde? Porque não tem mais pra onde fugir, você não pode sair de casa. Pra garrafa de vinho. Exatamente. Então, aí o que acontece? A gente pegou, eu fui bem resistente, que eu achava que não ia dar resultado. Aí a gente pegou uma paciente da Suécia, uma paciente brasileira que estava na Suécia. A gente começou a fazer alguns testes. Por quê? Eu vi que algumas fisioterapeutas estavam tratando as pacientes online, mas de uma forma que eu não concordava. E aí eu resolvi pegar o tratamento que eu faço presencial, modificar algumas coisas para online. Então a paciente fica na frente da câmera, sem roupa. Então a gente fica olhando, a gente vai orientando. Falando assim parece uma coisa muito estranha, né? É estranho. Mas eu te garanto, é uma coisa que é muito legal. Em 2, 3 sessões, ela já tá completamente diferente. Para ela, aquilo ali é completamente natural, porque ela começa a perceber a melhora dela. Hoje mesmo eu recebi o depoimento de uma paciente que é de Curitiba, que eu dei alta, e ela já estava há 20 anos tentando ter relação. E 20 ela fez anos. 20 anos. Casada com o mesmo homem? Casada com o mesmo Há homem. 20 anos? E agora Vê que ela a tá grávida. persistência do ser humano, Pedro, é algo Até que a morte nos surpreendente. separe, Bruno. 20 anos. 20 anos. O que você tá fazendo há 20 Tá anos? viva, não morreu ainda, você tem que continuar com Nossa, 20 anos, né? E ela, pô, mas é bonitinha, porque agora não tá é só isso, grávida. né? Não, excelente. Que não é só história. isso, tem tudo algo ao redor. Que ela Eu tô consegue brincando, eu fazer. sei, eu tô brincando. Por favor, Bruno, por Então, favor, cara. Mas é muito engraçado, né? Porque assim, a gente não consegue imaginar que um casamento vai durar sem Pois uma é. penetração. Porque não é né? sem sexo, né? Porque eles arrumam um jeito de ter uma relação sexual. Mas não é uma relação sexual com A penetração. Regina mandou aqui. Hoje em dia tem A Regina Bergman xadrez, mandou tem assim, ó, videogame. Jesus, esse gosta. Gosta da esposa, né? Claro. E vocês não sabem Esse a gosta da esposa, com quantidade de homens. No sábado, por exemplo, a minha clínica funciona todos os dias, das 8 da manhã às 10 da noite. E aos sábados, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Tá. Sábado é um dia que é lotado de homens à recepção. Lotado, lotado. Por quê? Porque eles acompanham, eles ajudam nos exercícios. Então, assim, é Entendi. muito legal. Mas não é o que a gente imagina, né? Sim, sim. Não é o que a gente espera. Não, porque é interesse dos dois, né? É interesse do Total. casal, né? Pra melhorar a vida. E esses dilatadores, eles. Vixe, é difícil, né? Conversar. O Bruno, ele sempre, Homem que fica sem graça. O Bruno sempre vai trazer alguma pergunta pra ele. Ah, Ele vai te roubar uma consulta. Então, ele sempre vai Dá pra comprar pelo ano. Isso, dá pra comprar no... Como é que chama? Na Amazon. Não, mas assim, Quer saber? olha, dá. piadinha, né? Mas assim, é algo que as pacientes levam pra casa ou elas usam só no. Levam. Não, elas levam para casa. Então, hoje, no Brasil, já tem algumas marcas. Quando eu comecei a trabalhar, só existia uma marca que vinha do Havaí. Então, demorava 2 meses Do para Havaí, chegar. Não acredito. É mesmo? Havaí vende dilatador e abacaxi pro mundo. Coisa. E aí, isso, exatamente. E aí, o que aconteceu? Aí, depois, teve uma marca que começou. Depois de alguns anos, começaram a vir outras marcas. Agora, acho que nós temos umas 5 ou 6 marcas no Brasil. E coisas que não tem fora do Brasil. Eu tenho pacientes que têm tratado com a gente online na Europa, não tem lá para comprar.
Paciente que tá na Espanha, eu tô com uma paciente que tá em Ibiza, a gente teve que mandar para ela os dilatadores, porque não acha para comprar. Então, assim, é algo diferente, Mas né? o dilatador, então, ela vai usar durante o tratamento ou sempre tem que fazer uso de algum tipo de tratamento de manutenção? Não, a ideia é que ela não faça manutenção. A partir do momento que ela consegue ter uma relação, que ela consegue ter uma penetração peniana, muda a memória que ela tem de penetração, então ela já não tem mais medo, ela já não tem mais contração, então ela não precisa mais dos dilatadores. Ou pelo menos essa é a ideia. Sim, Porque sim. uma pessoa não precisa ficar usando dilatadores para ter relação, então a paciente também não. Mudou a memória. O pênis entra, consegue fazer o vai e vem, que é o intercurso. Ela não tem dor, muda de posição, tá tudo certo, Acabou. ela já pode receber alta. Então a gente pede para que ela tenha um número de relações sexuais para a gente ter certeza que ela tá bem para alta, mas depois ela não tem que ficar fazendo manutenção. A única manutenção que a gente pede são para as pacientes solteiras. Tá. Então, as pacientes solteiras que não tiveram várias relações ainda, não tiveram um parceiro fixo, às vezes tem uma relação, vai ter outra relação daqui 3 meses, então ainda não mudou a memória. Tá. Então, às vezes, a gente pede essa manutenção Tratamento de enquanto não manutenção. enquanto não tem um fixo. Igual a gente, ortopedista, quando a gente faz um tratamento de fisioterapia, por exemplo, muitas vezes a gente pede uma manutenção pro cara continuar na academia, né, Bruno? É Sim. tipo isso. É, tipo isso. Mas se não tem manutenção, Débora, então... Então, a nossa academia é que depois ela consiga ter relação. Exatamente. Então, ela tem que transar. Então, as pacientes, por exemplo, menopausadas. As menopausadas, ela tem atrofia vaginal. Se ela não tiver com um parceiro, ela vai começar a atrofiar de novo, ela vai começar a ter dor de novo. Então, uma das coisas que a gente diz é, você precisa ter relação. Se você não tiver relação, que você tenha um vibrador, que você tenha uma prótese vaginal, para que tenha a flexibilidade e não volte à atrofia. Entendi. Então, aí sim precisa dessa manutenção, porque senão pode Perfeito. voltar a atrofiar. Normalmente, então, não tem manutenção. Ou seja, ela Não. usa o dilatador durante o tratamento. Exatamente. E quanto dura o tratamento em médias? Em torno de 10 sessões para os casos leves, então 2 meses e meio. Casos moderados, um pouquinho mais. Pacientes que são muito fóbicas, têm muito medo, às vezes dura um pouquinho mais, depende muito da paciente. Na primeira avaliação, a gente já tem uma noção melhor Tá. de quanto tempo vai durar o tratamento dessa paciente. Uns 2 Sim. meses, mais ou menos, É. em média. Então, por exemplo, Casos leves, sim. quem toma café de cápsula, né? Café de cápsula gera um problema ecológico, porque se essa cápsula você não tem onde mandar e tudo, e vira um lixo, né? Sim. Se a gente trata por 2 meses, mais ou menos, o dilatador é um problema ecológico, não? Acaba sendo um problema Acaba- ecológico, sim. Mas que piadinha. Pior que Porque é o que que vai fazer com o dilatador? Não, e E pior ela que é compra um verdade. kit, tem um monte de plástico, assim? Então, tem mais ou menos de 5, tem kits que são 5 peças e tem outros que vêm até 8 peças. Aí depende da fisioterapeuta, qual que ela usa mais. Eu uso mais um que são 7 peças. Um batom, um lolo, no final, um Toblerone. Então ela Eu vai fa- jogar fora, porque, né? Sim. joga Fora em 2 meses. Deixa eu só Pior que é. ler um comentário aqui. A Mariane Miranda C falou: o tratamento é muito acolhedor e menos constrangedor do que parece. Falou, as meninas são ótimas. Ai, que bom! E a Regina Bergamo de São Paulo mandou aqui: o pompoarismo não ajuda? Não, o pompoarismo Atrapalha. não ajuda, tá? Ah, é? Você dá função para essa musculatura, mas se você tem uma musculatura que está com excesso de tônus, uma hiperatividade muscular, você piora com o pompoarismo. Então, você vai estar fortalecendo uma musculatura que já tende a ficar rígida. Então, não melhora. Eu- Então, você pode, depois do tratamento, já não tem memória de dor mais, já tá tendo relação, aí você pode ir fazer treino de Ou pompoarismo seja, sem o problema. problema está resolvido, aí você parte Exatamente. pra isso. Aí você pode. Aí não tem problema. Eu antigamente eu conheci uma menina que ela fez o pompoarismo também. Eu não sei se ela tava brincando comigo, se ela falou que ela precisava andar durante o dia com os pesos. Então, depende muito da técnica. Porque o que acontece? Não, Pô, o pior musculação. que o que o Bruno tá falando não é fora da casinha. Tipo viu? caneleira. Né? É. O pessoal que anda com caneleira, só que. Só que era um peso. Não. O que acontece? Tem umas bolinhas que se chama bolinhas de Benoit.
tá? Então, são 2 bolinhas de Benoit. Então, tem peso dentro, tem um chumbo dentro, é revestido de plástico, e aí introduz dentro do canal e você pode fazer exercício. Hoje tem até algumas coisas mais modernas, tem o que vibra lá dentro, porque aí você contrai, você sente que tá contraindo, porque ativa a vibração da bolinha. Então, tem várias coisas mais Caramba. modernas. Então, assim, sim, dá pra fazer isso, mas não um dia inteiro. Porque senão Sim. você vai, é a mesma coisa que você querer carregar um peso o dia inteiro. Sim. Então, tem que fazer por um curto período, né? Às vezes, quer fazer numa academia, por exemplo, colocar o tempo que vai na academia, porque aí você lembra, vai fazer um agachamento. Você vai lembrar que tem que fazer a contração, que você sabe que tem alguma coisa dentro de você. Ok, não tem problema, saiu dali, tira. Agora, essa história de ficar um tempão, não. Eu, pelo menos, sou contra. Eu não sei se tem alguma fisioterapeuta que é a favor, mas se você for pensar na fisiologia, não faz sentido. Complicado. É a mesma coisa que isso, sair andando de caneleiro o dia inteiro. Sim. Pra homem, deve ser extremamente constrangedor, tanto que a gente tava conversando que são só fisioterapeutas mulheres que fazem esse tipo de tratamento, né? Geralmente, os homens dessa área, eles vão dar aulas, né? Sim. Então, existem homens, existem os que tratam, são poucos os homens que fazem isso, mas muitas vezes eles acabam dando cursos, vai muito mais para a área acadêmica, mestrado, doutorado, enfim, outras coisas assim. Mas existe, Que viu? a moça se Mas sente não mais são confortável muitas. com as mulheres, né? Então, Sem dúvida. É meio complicado, porque assim, você acaba, na manipulação que você faz, você toca no clitóris, querendo ou não, né? Dependendo da manipulação, às vezes nem é objetivo, mas isso acaba acontecendo. Mas assim, eu sei que existem pessoas sérias que realmente fazem esse trabalho, mas não são muitos homens que fazem, não. Porque acho que até é complicado pro casal aceitar também, né? Porque não é. ele já tá passando pra ele a pergunta. Ele já fala, jamais aceitaria. Não, eu ia achar complicado se fosse, né? Tivesse... Mas eu te digo que é complicado porque nós temos os objetivos propostos na clínica. E um deles é que a paciente passe com uma ginecologista antes do final do tratamento. Para ela saber que tá tudo certo com a saúde dela, para ela criar uma memória boa com o ginecologista, não ter medo de ir para o ginecologista se sentir alguma coisa. E muitas não querem ir para os ginecologistas e às vezes se a gente aperta um pouquinho, mas por quê? Você acha que você vai sentir desconforto? Acho que meu marido não vai querer. Então, às vezes fala que realmente o marido tem esse certo receio mesmo, né? Entendi. E já tem outras que realmente não se importam muito com isso. Débora, e o quanto disso tá na cabeça da gente? Por algum trauma, por algum antecedente? Porque tem uma pergunta aqui, ó. Antônia Santos, de São Paulo. Tenho tido dor durante o ato com meu marido e começou após a depressão. Tem relação? Assim, aí tem. Aí a gente tem que pensar, primeiro, se ela tá tomando medicação. Então, é uma medicação que pode alterar a libido, que pode alterar a lubrificação vaginal, né? Altera ali o desejo que ela sente, então isso pode estar alterado. E aí, o que acontece? Se essa mulher se obriga a ter uma relação sexual sem o desejo, sem uma lubrificação, muito provavelmente ela começa a sentir dor. E aí entra no ciclo da dor. Entendi. Então, depois ela não consegue, às vezes, sair desse ciclo sozinha. Então, a fisioterapia também acaba ajudando a desensibilizar, a fazer com que ela saia do ciclo da dor. Agora, existe a questão psicológica em todo o vaginismo. Por quê? No início do vaginismo... Está super relacionado, sim? Então, a parte psicológica com a dispareunia? Olha, é complicado, porque o que acontece? Os primeiros estudos sempre foram da psicologia. Em relação ao vaginismo. Sim. Mas hoje a gente percebe que não é só isso. Então, por exemplo, eu já tive paciente que estava há anos na terapia. Sim. E não conseguia relação, não conseguia. Tá bom. A hora que ela deitou na minha maca, que eu olhei, um baita de um septo vaginal que ninguém viu. Tá. Então, tipo, O que é isso? O septo vaginal, quando tem uma mucosa onde não deveria ter, o pênis bate e volta. E ela sente uma maior dor. Então, se ela não faz uma cirurgia, ela simplesmente ia ficar na terapia pro resto da vida. Então, foi pra cirurgia,
voltou para fisioterapia para a gente desensibilizar, depois vida que segue. Então, depende. Então, tem algumas mulheres, elas foram educadas, às vezes é uma mulher de uma religião, às vezes que tem muitas restrições e tudo mais. A educação religiosa que ela teve pode interferir? Pode. A educação familiar pode interferir? Claro que pode. A junção de tudo isso? Claro que pode. Então, essa mulher não consegue virar a chavinha. Casou, ontem ela não podia ter relação, agora ela é obrigada a ter relação. Isso é uma coisa complicada, você estava comentando. Então, e muitas vezes não está preparado, porque às vezes quem não faz parte da religião, às vezes faz o quê? Tá na adolescência, dá um amasso aqui, um amasso ali, pega daqui, pega dali, o negócio vai processando a informação da A sexualidade. mulher fala com muito mais naturalidade, né? Pra gente é muito constrangedor, né? Então, é que eu vivo no mundo da sexualidade, sim, né? sim. Então, é muito fácil falar sobre o assunto. Então, o que acontece? Essas mulheres que vêm de determinadas religiões, às vezes não. Então, ela fala, Débora, eu casei virgem. E aí eu vi meu marido sem roupa, com o pênis ereto. Tipo, sai Socorro. correndo, minha filha. Meu Deus! Sai correndo, com certeza. E onde ela vai se olhar, ela não sabe nem onde vai entrar aquilo. Mas não tem lugar que entra aqui. Não é possível. Então, assim, é um Deus nos acuda, porque ninguém nunca falou nada. Aí tem aquela mãe que resolve falar na semana do casamento. Então, senta aqui que eu preciso ter uma conversa com você. A primeira vez dói muito. Vai sangrar, mas é assim mesmo. Então, é complicado. Meu Deus! Fazer isso pode dar um tiro na cabeça. Então, Né? eu falo A primeira vez dói muito. Muito. Vai ser igual tirar uma Sangra. goiaba Vai pelo sangrar seu nariz. Alguma coisa que dói e sangra é bom? Meu Deus do céu. É bom. Então, eu falo que quem casa virgem deveria ter uma semana, pelo menos, para perder a virgindade. No primeiro resolve dar uns amassos, Sim. no outro começa a tirar roupa, no outro começa a ter algum contato físico, sem de calcinha, sutiã e cueca, pra depois o negócio, porque assim, é tudo de uma vez. Nossa, é verdade. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque imagina, vai parabéns, igreja, festa. Acabou a festa agora. Uau, tira o vestido, meu Deus. Já é uma coisa traumatizante. Exatamente. Não é uma pessoa que tem, né, que tava no colégio ali falando, é uma pessoa... Não. Pudica, né? Pudica total. Total. Meu Deus. E aí, você imagina, aí essa aqui chegou ali. E aí todo mundo falou, dói, sangra, vai. Nossa, que terror. Então assim, não é legal, Não é gente. legal. Meu Vamos Deus, lá. meu Deus. Eu já saltei de paraquedas e de asa delta. Eu acho que deve ser pior. Pois é. Deve ser pior, porque é aquele negócio que, tipo, o preparo ainda é pouco. Até Sim. subir o avião, vai lá e te jogam dali, né? O desse não, você fica o dia inteiro, meu Deus, vai ser à noite. E elas contam isso pra gente. Tipo, estraga a festa da menina. Né? Não, e ela fica... Total. É hoje, hein? "Nossa, e eu tô É hoje. morrendo de É medo." hoje. Você fala, meu Deus. E elas falam isso, que durante todo o casamento elas ficam... Ai, meu Deus do céu, será Ela que a deve dor é pensar muito? nisso, né? Ai, mas será que... Ai, não... Elas ficam desesperadas. Hoje a gente tem paciente que liga pra gente da lua de mel. Porque agora o Google, né? Sim. Responde um monte de coisa. Então elas ligam da lua de mel. O que eu faço? Pelo amor de Deus, eu acabei de casar e eu tô aqui na lua de mel, mas eu não consigo ter relação. Será que eu tenho vaginismo? Eu falo, calma. Curte aí a tua viagem e volta. A hora que você voltar, você vem aqui Toma e a um gente vê. vinho, toma um vinho. Elas querem matar os médicos que mandam elas tomarem vinho, Sério? viu? É mesmo? Por quê? Pedro, você já estaria morto. E isso é uma das coisas que Caramba, os eu não ginecologistas sou bom, então, mais de falam tratamento pra daí. elas. Toma um vinho e relaxa. Putz. Elas Ah, querem... Bruno, rebobina aí, apaga essa parte. Elas Ainda bem que eu cuido querem... de joelho, hein? É Ainda mesmo, bem. né? Ainda bem. Porque pensa, cara. Pensa. Você tá com medo de... Sei lá, você vai... Cara, se eu vou pular de paraquedas, pensar de pular de paraquedas. Pra subir no avião do paraquedas, eu tomo umas 2 garrafas de vinho. Pra mim vai funcionar. Eu não sei. Então. mas... Mas é muito mais complexo que pular de paraquedas. Pelo amor de Deus. É muito. E é aquela coisa que vai ficar marcada. Ela, de alguma forma, esperou anos pelo aquele momento, né? E muitas delas nem bebem. Aí chegam... mesmo, é religiosa, chegam- não bebe. Exatamente. Filha da mãe do médico manda ela tomar um vinho. Aí E aí ela o pior- vomita, passa mal e o cara e o ainda pior é que tenta... elas tentam, coitadas. Puta, que terror, Pior de tudo que meu elas Deus. tentam. Ser mulher é muito difícil, né?
Puta, é muito pior ser mulher, Jesus. Então, é bem complicado. Então, eu já recebi paciente que já tomou 2 cartelas de Dorflex de uma vez só. Meu Deus. Pacientes que tiveram... fumaram maconha. Pacientes que já encheram a cara e, por fim, ou dormiram, ou vomitaram, ou qualquer coisa assim. Pacientes que falaram pro marido, vai de qualquer jeito, vai ter que acontecer. Gente... Nossa. Só E vai aí o dar marido errado, fala, né? tá louco, eu não vou fazer isso com você. Ainda vai bem dar que tá mais juízo do que ela. Sim. Então não dá. Já tive paciente que tomou Boa Noite Cinderela. O marido Que é deu, isso? mas os dois Boa noite, consentiram. Cinderela. Aquela que rouba o rim. Olha lá, que Pessoal você acorda, Seda. você acorda numa banheira de gelo. Não, brincadeira. Pessoal, você fica... É querer agradar demais também, né? Não Então, precisa, né? Não pode, você vê né? como é o desespero Cultura, né? delas, né? Não pode. Nossa. De ter que acontecer aquilo ali, porque prepararam que ia ser legal. Ó, quem entrou aqui que tá com a gente agora, Chico Pires. Vou Legal. mandar um abraço pra ele. Um abraço. Deixa eu ler que tem vários comentários aqui, ó. Vai, manda lá. Regina Bergamo, primeiro ela falou que eu tô vermelho, que eu tô com vergonha, mas olha o assunto que a gente tá falando, né? Se fosse de pé, eu tava tranquilo. E aí, ela perguntou se você já ouviu falar que a AstraZeneca tira a libido, porque ela falou assim, depois que eu tomei, Olha, você sabe que eu vi uma reportagem... Ah, não, velho. Ah, não. Mas eu vi uma Sério? reportagem, Tá vendo? mas Por não isso, foi não foi de alteração de libido. Foi de alteração da menstruação. Eu não tô lembrada agora se foi da AstraZeneca, mas era alguma das vacinas que alterava a menstruação. Eles estavam tentando fazer um estudo sobre isso. é. Mas da libido eu não escutei nada. Vamos tomar vacina, moçada. Pera Olha, aí. vacina. todo mundo da minha clínica tomou AstraZeneca. Eu vou Assim, começar a perguntar pra Ó, elas. Chico Pires mandou grande abraço, meus amores. Abraço, Chiquito. Um abraço. Aqui, ó. A Isabel Tinoz mandou. Por que algumas mulheres não sangram na primeira penetração? Porque não necessariamente vai ter um sangramento, dependendo do tipo de ímã que ele tem e dependendo da vascularização que existe ali. Então, tem alguns ímãs que eles simplesmente são elásticos, eles cedem. Eu já ouvi Não falar, né? Tem um ímã, tem um ímã que é o complacente. Continua com ímã pra isso. sempre, né? Só que assim, a grande maioria das mulheres, Bruno, fica com o resto de ímã, que é o resto imedal, que fica ali umas pelezinhas de um lado e do outro. Carúncula imenal. Tem a Carúncula carúncula imedal. Lembrei disso da faculdade. Exatamente. Esse nome. Então, Parabéns, agora você já gastou. Obrigado. Nunca mais você vai falar Eu isso. sabia que eu ia falar Na isso um vida. dia. tem umas coisas que vêm, né? Isso, carúncula imenal. A carúncula é os restinhos de ímã que fica ali. Então, porque também o ímã ele não some. Ele Sim. fica, são pelezinhas, é uma mucosa que fica ali naquele lugar. Então, não tem problema algum. Isso é normal nas mulheres. Algumas mais, tem outras que têm um ímã bem fininho. E dependendo como se perdeu a virgindade, colocou um dedo primeiro, brincou com o dedo, colocou 2 dedos primeiro, tal, para depois tentar colocar o pênis, às vezes já cedeu um pouquinho mais. Tanto que a maioria das pacientes nossas que chegam com o ímã acaba tendo rompimento do ímã durante o tratamento. Só que como a gente coloca os dilatadores bem devagarzinho, com calma, ela vai cedendo a musculatura, o ímã vai cedendo junto. Então, na maioria das vezes, nem tem sangramento. A gente nem sabe quando rompeu. Por quê? Porque não foi uma coisa que rasgou, né? É Sim. algo que vai cedendo realmente. Entendi. Entendeu? Então Nossa, é por isso que nem toda mulher tem sangramento. Mas realmente, eu nunca tinha pensado nessa história do casamento, né? Pra mulher. É um terror, né? Chocado. Não, eu tô chocado. Imagina assim, ó. Filha, a gente nunca falou disso antes, mas o cara vai, né? Vai sacar. Vai sacar o negócio, vai arrancar sua roupa e vai romper o negócio e sangrar. Que coisa horrorosa. Porque é aquela coisa assim, imagina só, vocês têm pênis e dão de cara com esse pênis e põem a mão nesse pênis e vai urinar. Eu tenho 2 meninos, né? Então, eles acordam e ficam, ai, mamãe, meu piu-piu tá duro, ai, meu piu-piu. Eu falo, não pulsa que ele dorme. Pronto. Então, pra ele é normal. Agora, e pra menina? Às vezes tá numa família que ninguém nunca tocou no assunto, nunca viu ninguém sem roupa. Fecha a perna, senta direito, Fecha né? a perna, senta direito, não mostra nada disso. Então, assim, aí chega lá, dá de cara com um pênis ereto, que o cara tá anos esperando pra transar. Tipo, Nossa, o cara é tá uma anos situação também. difícil.
É uma situação bem complicada. Nossa. É que a gente não para pra pensar Não, nunca nisso. tinha parado pra pensar. Não é difícil, é horroroso. Meu Deus. Não, mas assim, eu não sabia que tinha tanta menina com esse problema e virgem, né? Se fala em 5% da população. Eu acho que é mais. 5%? 5% da população. Tem tá? vaginismo. E quando se fala em dor, quando se fala de vaginismo, quando se fala de dor na relação, se fala entre 15% a 18%. Tem um estudo da 15 a Carmita Ábido. 18%. Tem um estudo daqui do Brasil, da USP, que se fala nesse número. Então, assim, é um número gigante. Caramba, 15 a 18%. Não, 15 a 18% é um quinto, quase. Pensa. Caramba. É muita coisa. E você tem alguma estatística, assim, de diferença de países? Se país latino tem mais, tem menos? Se país mais, sei lá, nórdico, Boa pergunta. que são mais, tem uma cultura diferente, se Olha, eles têm você mais sabe ou menos. que- Porque assim, quando eu era solteiro, viajava sozinho, você conversava com muita estrangeira. Você vê que, por exemplo, eu tava conversando com uma estrangeira, ela falava assim, dá licença, eu vou fazer cocô. E ia, assim, Ia. sim, Sim. sem problema nenhum. Então elas têm uma desinibição diferente, né? Que menina que você conhece que vai falar que vai fazer cocô, né? Não tem isso. Então, existe alguma estatística desse tipo? Olha, eu acho que não tem nenhuma estatística. Ah, mas não é. Tá bom, gostei. Não tem, mas uma das coisas que tem alguns estudos sobre o Botox é muito Eu ia mais. te perguntar do Botox. É muito mais da parte ali de Oriente, né? Que eles acabam fazendo isso porque não tem muito essa liberdade de não querer. Não tem Usa não querer. Botox pra relaxar a musculatura? Então, tem hoje em dia alguns estudos que falam sobre o Botox, não são muitos, mas é o que eu tava explicando pro Bruno antes. O Botox são 13 músculos que você tem ali. Você não pode paralisar os 13 músculos, senão a pessoa vai ficar incontinente, né? De Sim. gases, de fezes, então, tipo, Meu não dá. Deus. Não dá, não tem condições. Sim. Toma Então, o que que 13 acontece? injeções, vai... E aí, Pelo mas amor de tem Deus. gente que faz o Botox, mas claro, pra mim, chega quem não deu certo. Então eu não Entendi. sei quem dá certo isso, Ah, como entendi. foi feito. Só que o que acontece? Às vezes pode diminuir um pouco a contração ao ponto da pessoa ter uma penetração? Pode ser que sim. E já quiseram me mandar pacientes pós-Botox. Só que assim, vai contra o que eu faço. Porque eu tô tentando dar função para os músculos e o Botox tá tentando Vai paralisar chegar os um músculo músculos que eu quero dar paralisado pra função. vocês. Aí eu vou fazer o quê? Sim. Entendeu? Sim. E o que acontece? O Botox, ele não necessariamente vai tirar o medo da paciente. Então, alguns músculos vão contrair do mesmo jeito. Entendi. Então, o que chega pra mim é o que o Botox não deu certo. Eu sei que tem uma outra clínica, não é de fisioterapia, em Nova York. Então, lá eles fazem bastante Botox. Entendi. Mas eu não sei muito bem como funciona a técnica deles. Se é associado a alguma coisa. Tem um documentário no Discovery que fala sobre vaginismo. Então, existe. Como é que chama? Putz, agora eu não lembro. Depois posso te Vaginismo. mandar. Deve ser. Agora eu não me lembro. Agora me fugiu da memória. Depois mesmo? posso te mandar o nome. Não, putz, eu quero saber. E aí, o que acontece? As pessoas nessa clínica tratam. Só que eu acho que clínica de fisioterapia, até onde a gente sabe, nós somos a única clínica do Brasil, não sei se do mundo, que só faz essa parte de fisioterapia. Entendi. Então, o Botox pode ser que dê certo. Pode ser. Mas não é o que chega pra mim. Porque ele não tá atuando, ele tá servindo como uma muleta, né? O que você faz é que nem... Eu gostava muito de psiquiatria na faculdade, tem aqueles tratamentos de que, por exemplo, a pessoa tem fobia de algo, você vai expondo ela devagarzinho aquilo. Exatamente. É mais ou menos esse Que é a princípio. teoria da exposição. Exatamente. Que são exposições graduais que você vai realmente desensibilizando a paciente para uma determinada coisa que ela tem medo. É bem isso. É essa teoria Não, mesmo muito que a legal, fisioterapia muito legal. usa, adaptada como fisioterapia. Ó, chegou mais uma pergunta interessante aqui, da Regina Bergamo também. Pergunta polêmica. Já ouvi dizer que tem mulher que prefere fazer anal do que perder a virgindade de cara por medo. Sim, sim. O que acontece? Eu acho que a Só um parte... parênteses. Que terror, né? É muito problema, porque imagina a pessoa, porque a pessoa prefere tentar Abre fazer... seu coração. Não. Vamos lá.
Não fala pra gente. Precisa tentar fazer sexo anal antes por medo, cara. Então. Enquanto você pensa na resposta, tá aqui. Discovery Home and Health. Que é el vaginismo. Legal. Esse é o nome do documentário. E é em espanhol. O que é o vaginismo em espanhol? Então vai, Débora. Então, o que acontece? Tem muita gente que tem muito medo de romper o ímen. Ou alguns pais que às vezes levam as filhas para saber se ainda é virgem, para o ginecologista olhar. Tá de pra ter brincadeira? certeza. Tem. Sério? Principalmente em cidades menores ainda tem bastante isso. Então, o que elas... E se não for, ele prende ela no calabouço. Então. Porra. Que isso? Pô, mas como que Aí o anal... ginecologista pra saber se é virgem, cara? Que absurdo. O anal não deixa vestígio. Então... É verdade. Então, tem muita gente que faz e essa isso opção. desde sempre, assim, quando eu tinha que pendurar o lençol na janela. Sim. Fazia. É verdade. Paulo Renato Faria Sutti. Esse é um grande fã da gente. Ele tá sempre perguntando. E a gente já falou várias coisas que interessaram a ele. Disfunção erétil, ele falou que ajudou. Demência senil, ele falou que ajudou. Agora ele tá aqui, uma pergunta bem legal do Paulo. Que esforços são feitos para que os homens também conheçam essa disfunção, além das mulheres? Não faria sentido educar os homens sobre isso? Sem dúvida alguma, porque nós estamos fazendo isso aqui hoje, né? Exatamente. Eu confesso que eu era completamente ignorante no tema. Continuo ignorante, mas é um pouco menos completo. Como que a gente aborda o homem? O que acontece? Os homens, eles têm que perceber as mulheres que eles relacionam se elas têm alguma dificuldade. Tentou ter penetração, mas você sabe que a mulher tá excitada, que ela não tem... você percebe que ela tá lubrificada, ela tá excitada, ela tá com desejo, mas não entra, trava. Sim. E aí começa a perceber que a mulher tá sentindo algum tipo de dor. Às vezes tenta introduzir o dedo, é muito apertado... Pode saber que aquela mulher ali, ela deve ter algum problema. E muitas, elas tentam não contar pro parceiro. Elas ficam achando que num passe de mágicas, talvez que esse vai dar certo, então eu vou. Entendi. E aí chega ali, não entra. Aí, às vezes, elas falam, não sei o que tá acontecendo, acho que hoje eu não tô muito bem e tal. E aí tem alguns que são mais atenciosos, que aí eles falam, olha, você sempre tem isso? Por quê? Porque existe disfunções e você precisa de tratamento e tem tratamento sobre o assunto. É uma educação global que a gente tem que passar. É uma educação, porque senão você vai ficar forçando, vai embora, não entende nada. Gente, mas eu achava que ela queria transar comigo. Então, Sim. a menina tem algum problema. O homem sempre tem aquele pensamento binário, né? É verdade. Então, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Para puxar umas perguntas da semana, Bruno. Senão o pessoal manda para de perguntar. Tá, mas tem uma que depois, vai. Tem que ter dor sempre para diagnosticar ou pode ter dores esporádicas? Por quê? Ana Paula Vieira, de Campinas, Débora. Ana Paula perguntou durante a semana: a dor durante o ato tem relação com o período menstrual? Para mim, acontece próximo do período em que ficarei menstruada. Aí, muito provavelmente, não é vaginismo, tá? Então, o que acontece? Se ela tem uma alteração só num determinado momento do ciclo, que às vezes fica mais sensível, que é na TPM e tudo mais... Pode ser excesso de sensibilidade que às vezes ela sente no corpo inteiro mesmo. Sim. Se alguém apertar e tudo, às vezes fica Muito mais bom. sensível. Entendi. Então, não. Muito provavelmente não é vaginismo. Tem algumas literaturas que falam que pode acontecer episódios de vaginismo isolados. Não é o que eu mais encontro. Legal. Tá? A prática que eu tenho, atendo muita gente de vaginismo, não é isso que eu encontro. É sempre. Agora, existe muito mais aquela mulher que, assim, ó, às vezes ela não tem dificuldade para ter relação, mas ela não consegue fazer um exame ginecológico. Ela pode tentar com qualquer pessoa que ela não consegue. Ela tem grande tem isso dificuldade. também, né? Então, pode depender da ocasião do que está sendo realizado. Às vezes ela tem um trauma médico, né? Alguém tentou fazer alguma coisa, não deu certo, machucou. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que muitas vezes, quando às vezes tiveram infecções urinárias, quando criança, então tinha que segurar para examinar. Então, assim, pode ter criado um determinado trauma naquela pessoa, que aí não tem jeito. Então, só puxar uma pergunta antes de você fazer a sua. Então vai. Homem Santos. Chegou assim, acho que é um marido. Minha namorada não consegue consumar o ato. Tem história de abuso na infância. Pode ter relação?
Claro. O que fazer já que a amo demais? Homem de Santos. Mandar essa mulher pro tratamento. Pelo amor de Deus, Relação com tem abuso na tratamento, infância, né? mesmo que Essa ela história tenha existe? sido abusada. Sim. Muito da E psicologia é se comum, falava Débora? de abuso. Infelizmente, o abuso, principalmente infantil, é muito mais comum do que a gente imagina, né? Que coisa. Infelizmente, é muito comum e a mulher ela pode sim ter a interferência disso. Débora, mas as pacientes que você trata com a fisioterapia pélvica, você tem menos resultado com as pacientes abusadas? Não. Eu tenho Ah, que resultado muito bom com as pacientes abusadas. Já tive muitas pacientes abusadas, já tive algumas pacientes que foram estupradas e mesmo assim a gente consegue o mesmo resultado. Esse dado de ter muito abuso infantil é um negócio infantil. Infantil, assim, país, é uma 6 selva, anos, né? Infantil, criancinha, né? Um negócio terror. É um negócio bizarro Não, que eu já tive que pacientes terror, cara. assim, abusadas pelo pai. Desde quando? Sei lá, desde que eu me entendo por gente. Puta. Eu tive uma que ela ainda era abusada e ela tinha 27 anos. Aí você pode falar, Débora, mas ela não era abusada, ela consentia. Não. Não. Porque na cabeça dela, é o pai, né? era um negócio normal. E ele era ótimo pai em todos os outros momentos, né? E ele só parou de transar com ela quando ela menstruou, que aí ela não deixava mais. Mas ele ainda ficava palpando, fazendo vários... Com 27 anos ela chegou pra mim. Meu Deus. Você nem falar. Você nem falar. É Nossa complicado. Essa grila. nossa área de fisioterapia pélvica tratando Não, vaginismo parabéns. é bem Nossa complicado. senhora, é Parabéns. chocante. E assim, o que é muito legal é que, assim, a gente não entra nesse mérito do abuso, a paciente conta ali, a gente não fica esmiuçando, porque a gente não é psicóloga, Claro. mas a gente dá um outro caminho para a sexualidade dela. Então, ela percebe que ela pode se tocar, ela pode deixar outra pessoa tocar desde que ela deseje isso, Sim, né? Então, sim. já não é com aflição mais, já não é com medo mais. Nem então, assim, obrigação. nem obrigação. Então, ela começa a curtir a sexualidade dela. Então, no final, acaba sendo um final bem feliz, graças a Deus. Graças a Deus. Mas são histórias muito sofridas. A gente teve uma paciente há pouco tempo, ela estava melhorando muito. E ela tinha sido abusada pelo avô. E aí, o que aconteceu? Puta. E aí, o que aconteceu? Nossa, ela uma pior que a outra viajou, nessas histórias. o avô morava em outro país, e eles foram ver esse avô, porque o avô estava fazendo sei lá quantos anos, e foi a família toda. E tinha uma foto dela de criança sentada no colo do avô, e todo mundo quis reproduzir essa foto. Gente, ela piorou tanto depois É que ela voltou dessa mesmo? viagem, porque aí colocaram ela sentada no colo do avô, que era justamente a pessoa que abusava. É bem complicado. Então, assim, cuide das suas crianças também, porque isso é algo que Brincadeira, né? leva Que para o acontece resto Porque a da gente acha vida. que não tem, que é só coisa que tem no Não. da Atena. Não tem nada, E olha, tá aí. não importa a classe social. Não importa. É gente mais esclarecida. Não pense assim. Não pense assim. Impressionante, Sempre né? fique de olho, sempre preste atenção nos desenhos que as crianças fazem, Sim. porque eles dão indícios de que alguma coisa está errada. Então, fique de olho, porque a gente trata isso com uma frequência, infelizmente, muito grande. Puta, que coisa horrorosa. É. Deixa eu ler uma perguntinha aqui. O Fernando Lovato perguntou assim: boa noite. Gostaria de saber se ela já atendeu alguma mulher paraplégica e se pode ter alguma reversão dependendo da altura da lesão. Você comentou que seu ex-namorado, ele ficou paraplégico, é? Ele ficou. E você ficou namorando 2 anos com ele? Namorei ainda mais 1 ano e meio, porque a gente namorava alguns meses, né? E aí eu ainda fiquei namorando com ele mais um tempo. Caramba, passeava com ele? A gente passeava, era uma cidade pequena, ele é meu amigo até hoje. Ele tá bem? Caramba. Meu amigo até hoje, foi Ele meu tá bem? padrinho de casamento, tá É mesmo? ótimo. Que bacana. Manda um beijo pra ele. O Marquinho. Nossa, que legal, que legal. parabéns. E eu não tive nenhuma paciente paraplégica com a parte de disfunção sexual. Eu cheguei a avaliar uma paciente só,
né, nesse tempo todo. Até comemorei bastante, mas eu acho que a mãe tinha um certo receio dela ter relação sexual, enfim, acabou que ela não se tratou. Então, eu só avaliei uma pessoa até hoje. Entendi. Maravilha. Acho E que você estava falando antes da gente começar ali, qual que é o movimento da clínica? Conta pro pessoal. É impressionante, né? é impressionante, é muita gente, é muita gente. A nossa clínica, ela atende... Como funciona? Quantos lugares vocês atendem? Faz um jabá aí. A gente atende aqui em São Paulo, né? Então, aqui a gente tem uma clínica que são 5 salas de atendimento. Nós somos em 7 fisioterapeutas, eu e mais 6 fisioterapeutas, e agora eu tô treinando mais uma. A gente tem também uma clínica, uma sala em Campinas. Fernando Lovato é lá de Campinas. Eu tenho uma fisioterapeuta que fica lá, a Elaine. A Elaine atende lá durante a semana e atende aos sábados aqui em São Paulo. A gente tem cerca de mais ou menos entre 500 e 600 atendimentos, né? Mês passado a gente teve 640. Esse mês talvez vai ser um número um pouquinho menor. O ano passado teve meses da gente chegar em 750 atendimentos mês. Então são mais de 200 pacientes em tratamento na clínica ao mesmo tempo. E a pandemia aumentou o vaginismo ou não? Olha, Perguntinha de pandemia, né? Mas o que acontece? Interessante, né? As pessoas quiseram resolver, né? Porque aí antes, eu brinco que aqui em São Paulo todo mundo só transa final de semana. Ninguém transa durante a semana nessa cidade. É muito engraçado. E pior é que é verdade. Se você for em Campinas e perguntar a frequência sexual das pessoas, já muda em relação aqui. Aqui todo mundo só transa no sábado e domingo. Tá? Se estiver muito bem disposto, sexta e sábado. Se estiver muito, mais ou menos, uma vez no final de semana. É essa frequência que a gente vê em São Paulo. E aí, o que acontece? Não podia sair de casa. Aí já tinha uma frequência mais ou menos, mas aí vai pro restaurante, vai pro aniversário, vai pro cinema, vai pro teatro, vai pro não sei o quê. Pronto, ia pra um monte de coisa. Aí, com a pandemia, todo mundo dentro de casa. Então, muita gente percebeu que tinha que resolver a vida sexual, que aquilo ali pesava muito mais do que imaginava. Caramba. Então foi... engraçado esse negócio de São Paulo, né? Mas é engraçado, porque quando eu trabalhava em Ribeirão Preto, a frequência que as pessoas falavam lá era muito maior do que aqui. As pessoas do interior de Campinas que a gente atende, a frequência sexual é muito maior. Muito maior. Enquanto São Paulo, às vezes, é uma, no máximo 2, no interior é de 3 a 4 vezes por semana. Entendi. Então, assim, você chega muito mais rápido em casa, então você descansa, você dorme mais cedo. Então, tem uma dinâmica diferente que em São Paulo. Em São Paulo, o pessoal dorme, sei lá, na média, o pessoal dorme da meia-noite às 6, né? É bem isso. Não dá, não tem ânimo que aguente, né? Quem trabalha e estuda... Tá louco. que coisa. Pedro, acho que estamos... Tá chegando, passou da uma horinha. Passou aqui, da uma hora. Pergunta do Pedro. Pergunta do Pedro. Chegou a hora da pergunta do Pedro. Não combinei, mas é fácil. Eu sempre faço a mesma pergunta no final. Porque você sabe o propósito da gente estar aqui, Débora, ou não? Não. Você faz uma ideia? Eu imagino que passar boas informações para as pessoas. Né? Porque, assim, Exatamente. nós somos ortopedistas, né? O Bruno é cirurgião de pé, sou cirurgião de joelho. Aí o Bruno tem a clínica do Bruno, tem a clínica Soul, que é uma rede de clínicas aqui em São Paulo, e o nosso propósito sempre foi atender todo mundo bem, né, Bruno? Sim. E fazer o melhor do que a gente pode aí dentro da capacidade que a gente tem. Mas há um ano, mais ou menos, surgiu um novo propósito. Então, a gente montar um canal de comunicação. Qual que era o propósito de montar esse canal? Era levar informação de qualidade. Porque no mundo de tanta desinformação e tanta, né, notícia falsa, a gente achou interessante montar um portal de notícias para levar informação de qualidade. Então, assim, você está mais do que convidada para escrever no portal. Eu até pensei hoje à tarde num projetinho aí que, se você quiser, a gente pode até fazer isso no portal de forma meio periódica. A gente tem uma equipe de jornalistas que ajuda tudo. Não vou te dar trabalho, é só passar um pouco de informação legal, coisa que você já faz bastante. E a gente montou aqui esse estúdio para fazer essa coisa mais ao vivo. Então, passar informação de qualidade, de graça, para todo mundo que quiser. E deixar isso na internet, né? Esse é o nosso propósito. É por isso que a gente está aqui, além de se divertir. A pergunta que eu sempre faço nessa hora é a seguinte: o quanto a notícia falsa, o quanto a desinformação, o quanto esse mundo aí de todo mundo saber tudo e o quanto isso te atrapalha no seu dia a dia? Atrapalha? Atrapalha.
Atrapalha principalmente quando se fala de vaginismo. Então, assim, conta pra gente. são pessoas que muitas vezes passam uma informação para paciente de que... Um exemplo, eu tenho pacientes que chegam e o psicólogo convenceu a paciente de que ela foi abusada. Mas ela nem lembra de nada. Nossa. Ela nem sabe de nada. Tá. Né? Então, assim, aquela pessoa, ela fica, às vezes, o dia inteiro tentando lembrar quando ela foi abusada, quem abusou dela para ela ter o vaginismo. E ela não sai desse buraco. Sim. Então, E assim, o cara faz ela achar que, tipo, você que foi, foi só abusada. pode ser isso. Não, Só pode sim, ser isso. sim. Eu já tive psicóloga que eu atendi e falou, eu e a minha psicóloga chegamos à conclusão que eu fui abusada. E a paciente era psicóloga. Caramba, que loucura. Então, assim, as informações que hoje em dia tem, hoje eu tenho fisioterapeutas pelo Brasil que falam que atende online e manda o PDF para paciente fazer durante a semana. Pô. Ou ela monta uma sala de Zoom, dá um exercício igual para todo mundo, façam durante a semana. Então, assim, isso não é tratamento. Sim. E aí, o que hoje, para mim, é muito triste das pacientes de vaginismo? As mulheres que sonham em ser mães e o que acontece? Elas não conseguem um tratamento a tempo disso. Então, elas passam dos 40 anos, não tem mais idade para ser mãe Putz. e encontram a gente só depois. Que tristeza. Então, né? isso hoje, para mim, é uma tristeza muito, muito grande. Então, essas mulheres, isso é uma coisa que, infelizmente, acontece com uma frequência muito grande, e se elas soubessem do vaginismo, se os ginecologistas soubessem do vaginismo, porque eu brinco que na faculdade de medicina, só se falou de vaginismo uma vez, quem faltou, Sim. nunca mais ouviu falar, e quem foi, mandou tomar vinho que resolve. Igual eu, e não igual eu falei. Igual... Toma vinho que só mulher que dá uma porrada na cara. Rebobina aí, Bruno, rebobina aí. Tira isso. E é complicado, Meu porque aí Deus. o que acontece? Essas mulheres, elas acabam mudando de profissionais, né? Elas são muito mal atendidas, os profissionais gritam com elas dentro do consultório, pacientes que o médico tenta colocar espéculo de uma vez, a paciente vai Meu embora Deus sangrando. do céu, espéculo de uma vez. E se vocês falarem, Débora, mas você escutou isso uma vez? Não, gente, eu escuto isso toda semana. Então é muito triste, sabe? Você saber que os médicos que deveriam cuidar dos pacientes fazem isso com as nossas pacientes. Cara, homem tem terror de exame de próstata, que é um dedo. Imagina um espéculo. Você tá maluco. Então, aí o que acontece? Ou, por exemplo, as pacientes menopausadas. Pacientes menopausadas, o que os médicos hoje falam? Olha, vai gostar de cuidar de crochê, de fazer crochê, vai ajudar a cuidar dos seus netos, sexo não é mais pra você. Quem falou isso? É não, aí isso- que mora a ideia Quem que eu falou pensei isso? hoje, e vou te deixar um convite. No nosso portal, ter uma sessão para mulher após os 40, 45 anos. Bem-estar feminino, e o que ela, né, o que pode ajudar ela a continuar feliz e ser feliz. Sim. Então, acho que é uma sessão importante que a gente vai fundar no portal, e eu queria deixar um convite para que você deixe uma sessão de dicas, coisas assim, Sim. para esse público. É legal, né? Nossa, é É muito justamente legal. por isso, né? Ó, Sim, sim. menopausou, crochêzinho, vai fazer uma meia pro Pô, netinho. vai fazer uma meia pra netinha. Pô, E as pacientes chegam e falam, Débora, eu tenho marido. sim. Meu marido tem 55 anos, e aí, eu não vou transar nunca mais? Esse 50 anos, ele E- pode abandonar, sei lá. Exatamente. Então, assim, não, gente, não é assim. Então, quanto mais pessoas falarem de sexo abertamente, com responsabilidade, eu acho que existe uma chance maior de muito mais pessoas serem felizes com o sexo e por muito mais tempo. Então, hoje, a gente tem reposição hormonal, hoje, a gente tem a fisioterapia pélvica, a gente tem muitas coisas para ajudar essas mulheres a continuar tendo vida sexual. O Viagra, ele foi aprovado em poucos meses. Existe uma medicação que aumenta o desejo da mulher e que ele já está há 10 anos tentando ser aprovado, mas aumenta 30%, eles acham que não vale a pena. Sim, Então, assim, sim, só que aí o que acontece? O homem vai transar com quem? Ah, com a mulher. E aí? sim. Então, assim, não é pra andar junto. Então, é uma pena. Porque É uma pena. é uma pena de ser assim ainda. Sim. Tem mudado.
tem mudado. Desde que eu comecei, eu tô na minha área já tem 17 anos e meio. Então, já mudou muita coisa. Desde 2014, que foi quando eu encerrei todas as outras coisas que eu tratava, o vaginismo já tem mudado muito. Muitas pessoas já têm falado sobre o assunto. Existe muito mais coisas no Google hoje. Ainda existe muita coisa falsa, ainda existe. Mas as pessoas ainda chegam no nome vaginismo. Sim. O meu site chama vaginismo.com.br. Então, às vezes, quem achou o nome vaginismo, muitas vezes acha a gente. A gente tenta dar um conteúdo para que as pessoas realmente saibam sobre o assunto e não fiquem sofrendo com isso. Porque sexo é um negócio que é pra ser bom. Com certeza. A gente tava... Quando eu falei pro Pedro que o tema ia ser vaginismo há algumas semanas, ele falou, cara, o que a gente vai falar sobre isso? A gente não entende nada, né? Você viu que papo de sexo, gente, o negócio vai. Interessantíssimo, muito legal. É. Débora, ajuda as meninas, as mulheres desse mundo aí, divulga seu livro, seu site, tudo. Divulga o livro, pô, o pessoal mandou aqui. Olha, o livro é Prazer em Conhecer. Você acha que sabe tudo sobre sexo. Então, tem aí na internet. Falta uma versão Kindle, né? Mas ele tem versão. Ele tem. Eu procurei. Eu não sei se tem do Kindle, mas eu sei que ele tem online. Eu não Tem. achei. Ele tem sim. Legal. Tem o livro, né, para as pessoas também conhecerem. Tem o nosso site, que é o vaginismo.com.br. Então, ali dá para acessar o WhatsApp da clínica, para saber mais informações. No canal do YouTube, que é Vaginismo Débora Pádua, tem vários vídeos meus lá. Então, muito provavelmente o de vocês vai para lá também. Legal. Justamente para as pessoas terem mais acesso. Obrigado. Então, é bem legal. Então, tem bastante gente seguindo a gente. São quase 30 mil pessoas. Então, é um número, assim, que hoje Animal. é muito legal. Lógico. Né? Com certeza, muito bom. Eu que comecei, que eu nem achava que ia ter muita gente que tivesse o problema, tá Pois é. ótimo. Parabéns, Débora. Não, parabéns, foi- cara. Obrigada. E, Papo assim, excelente, excelente. Muito obrigado de vir aqui com a gente. Você agora vai... Você não mora em São Paulo, né? Então agora você vai sair daqui 9h30 da noite, pegar a estrada, cuidado, obrigado aí. Puxa, obrigado Eu mesmo. que Obrigado agradeço. mesmo. Muito legal. Muito legal. Pessoal, brigadão. Queria agradecer de novo a Débora. Um abraço. Entra lá no canal, Sou Mais Bem-Estar, segue a gente, etc. Até semana que vem. Tchau.